Uma equipa de investigadores, liderada por uma investigadora do Instituto Gulbenkian de Ciências, identificou o grupo de células que regula o desenvolvimento dos linfócitos T. Os investigadores demonstraram que o desenvolvimento dos linfócitos T assenta na coordenação de sinais que as células seguem, por forma a garantir a manutenção do organismo saudável. Direto ao assunto, com a minha próxima convidada, é Vera Martins, investigadora líder deste projeto. Olá, professora, muito bom dia. Para que servem, afinal, estes linfócitos T? Bom dia. Os linfócitos T, ou células T, são células do sistema imunitário, portanto são importantíssimas, são essenciais no combate às infecções e para prevenir o cancro. Portanto, nós estudamos os linfócitos T em duas fações muito distintas. Estudamos os linfócitos T na situação normal do indivíduo saudável e estudamos numa situação oncológica em que estas mesmas células T, enquanto se diferenciam e se desenvolvem, podem originar leucemias, as próprias. Portanto, os linfócitos T servem para prevenir o aparecimento de leucemias, mas também podem provocar leucemias, é isso? Quando funcionais, sim, mas os linfócitos T são células e, como qualquer célula do nosso corpo, podem gerar cancros. E, portanto, os cancros que têm origem nas células do sistema sanguíneo são designados leucemias. Neste caso, nós estudamos um tipo de leucemia muito particular, que são leucemias que atingem maioritariamente crianças, mas que também podem atingir adultos. Portanto, nós estudamos estes dois aspectos muito diferentes, que é o desenvolvimento normal, em que estas células estão a aprender a tornar-se os defensores do nosso corpo, mas que ao longo deste processo podem escolher um caminho diferente, que não é desejável, mas que podem originar estas leucemias. Portanto, nós estudamos esta dualidade de como é que as células que deveriam estar a seguir um caminho, às vezes, tornam para o outro. E temos aqui uma diferença entre células mais velhas e mais jovens. Exato. Portanto, ao longo do processo de desenvolvimento, as células no próprio timo, portanto, as células T desenvolvem-se no timo, que é um órgão que se situa por cima do coração. E que todo o processo de desenvolvimento requer uma substituição constante de células progenitoras que vêm da medula óssea, entram no timo e aí se desenvolvem. E, portanto, é um desenvolvimento progressivo em que umas vão dando origem às outras. Se tivermos células mais velhas, isso significa que... As células mais velhas, portanto, são células que são capazes de ficar para trás e que deveriam andar para a frente, não andam, portanto, ficam para trás e, ao ficar para trás, tenham um risco associado de causar e de originar estas leucemias. A vossa investigação passa precisamente pela rapidez com que as células novas eliminam as mais velhas. Aquilo que nós descobrimos agora foi a identidade de um grupo restrito de células T em processo de diferenciação, de desenvolvimento. Quem são estas células que regulam duas coisas? Portanto, regulam a velocidade a que os linfócitos T se desenvolvem, portanto, mais depressa ou mais devagar, em função das necessidades do próprio timo, mas são as mesmas células que promovem esta substituição constante. E esta investigação vem abrir caminho para quê? Nós somos um grupo que para um tratamento mais rápido da leucemia? Nós somos um grupo que faz investigação fundamental. E a investigação fundamental, o objetivo maioritário que tem é gerar conhecimento. E, portanto, esse conhecimento poderá, no futuro, vir dar origem a novas terapias, mas o que nós pretendemos mesmo é tentar perceber e evitar a leucemia por si. Professora, muito obrigado por ter vindo ao Bom Dia Portugal. Chegamos às 9. Até já.